Esse jogo de ontem deu ruim para quem? Boa pergunta. Eu acredito da minha parte que foi ruim para o Flamengo, que tá brigando pela ponta. O Botafogo tá brigando para ficar ali entre os 4, 6 da Libertadores, beleza? Seja bem-vindo e vamos ver aqui no Seleção tudo que rolou e o que eles têm a dizer. Paulo Nunes, Ezek, PVC, Rodrigo, crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo. Vamos lá. Mas antes, se inscreva no canal SR Fla. Se você não for inscrito, é lógico, ative o sininho de notificações para receber nossos trabalhos. Deixa seu like. Vamos ver tudo que rolou nesse jogo morno, mas morno mesmo. A pergunta capciosa do clássico carioca é a seguinte, que a gente coloca aqui para vocês. Ruim para quem? Todo mundo tá dizendo, o jogo foi ruim, o jogo foi ruim. Eu tô numa outra linha, não achei o jogo tão ruim assim não. Porque eu vi um time jogar bem, na minha opinião, o Botafogo jogou bem. Essa pergunta é dúbia também, né? Para a necessidade do Botafogo no dia, para a realidade do Botafogo, foi bem, eu acho que o Botafogo jogou bem. Para mim. O ruim para quem pode ser o desempenho, ruim pode ser o resultado. O resultado é ruim para os dois. Será que é tão ruim assim pro Botafogo? Empatar como visitante contra o pensando pro que é o objetivo lá na frente, que é o Palmeiras líder. Mas o Palmeiras, você acha que o Botafogo tá mirando o Palmeiras? Tem que mirar. Você acha que o Botafogo não tá mirando o título? Pra mim, não. Mas tem que mirar. Do brasileiro? Eu acho que eu não vejo o Botafogo candidato ao título brasileiro. Eu tô com você nessa questão. A gente olhar e falar se é candidato ou não é uma outra história. Agora, que o Botafogo tem que estar mirando, tem. Eu não vejo. Mas eu acho que ele nem tá mirando. Se você mirar tudo, você não ganha nada. Exatamente. O Botafogo do primeiro. O Botafogo tá mirando a Libertadores. Mirou tudo, foi campeão brasileiro. Mas o Botafogo no ano passado tinha elenco pra mirar tudo. O Botafogo do primeiro semestre, esse Botafogo de agora, ele não está no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. O Botafogo do segundo semestre, que a gente não sabe quais serão as movimentações de mercado, pode vir a estar brigando pelo título. O Botafogo do ano passado, para mim, era o melhor elenco do Brasil. E ficou melhor ainda no meio do ano. O Botafogo desse primeiro semestre, ele, penso eu... Essas 12 rodadas. Ele está brigando por uma vaga de Libertadores. Exatamente. Apenas. Nesse momento, no Campeonato Brasileiro, brigam pelo título Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Nesse momento, hoje, dia 19 de maio de 2025, o campeonato vai parar em julho. E Cruzeiro muito em função de estar fora da Sul-Americana, poder se dedicar só e vai ter com você. Então, esse Botafogo, ontem, ele engatilhou uma sequência que começou num jogo terrível, onde ele mal não sabe como conseguiu a vitória, que foi contra o Carabobo. Aí ele veio para jogar muito lenta, ele é um jogador de técnica limitada, então ele recebeu... Eu acho que tem uma questão de discrepância mesmo de qualidade técnica. Ele é abaixo do... Ele recebeu umas bolas que ele poderia dar continuidade. Mas então, ele não tem essa velocidade, né? Não, o Botafogo ontem jogou muito em relação a isso. A quando tem a bola, né, o lançamento na bola longa do Marlon Freitas é importante no time, as inversões. Agora, quando a bola chegava à frente lá com o Juan Cruz e com o Igor Jesus, ela não tinha sequência. Então o Botafogo tinha essa dificuldade, mas quando conseguiu, todas as vezes que chegou, trouxe perigo ao Flamengo, trouxe dificuldade ao Flamengo. A ideia, principalmente, é a questão da maneira de solução como se encontrou, sobretudo, porque tem uma mudança ali muito clara da maneira de jogar porque era o time do ano passado. Você jogar sem ter um meia, até o Savarino quando estava jogando... Olha a saúde do Cuiabano, cara, me impressionou. A saúde. Essa defesa do Rossi também é absurda. Que é um jogador que tecnicamente, o forte do Cuiabano não é a parte técnica. Não. É diferente, por exemplo, do Alex Telles. Alex Telles, você olha, é um jogador que tecnicamente é muito refinado. O Cuiabano carrega. O Cuiabano é de uma força vai física dragando, vai gerando, vai brigando. Impressionante. Só que ele é importante, inclusive, ali pro lado, para conseguir trabalhar com o Alex Telles, porque o Alex Telles fisicamente não é tão forte como é o Cuiabano, só que ele é um cara que é importante você ter a chegada dele na frente, porque ele dá o passe, ele tem a qualidade de conseguir encontrar uma diagonal, um cruzamento dele, só que aí você tem um ponta. Ele tem um volume de jogo, né? Você tem um ponta pelo lado esquerdo, que você, imagina você lateral, sou o Alex Telles, eu sei que eu posso chegar na frente sem ter medo, eu tenho um cara aqui do outro lado que se eu precisar, vai me ajudar, vai recompor igual um foguete. Então, assim, até nesse sentido, o Cuiabano tem sido muito importante. Essa foi uma boa solução, foi uma solução que ninguém pensava, porque o Santi Rodrigues, que foi o jogador contratado para a posição, para o lugar do Almada, simplesmente não conseguiu jogar Por isso que eu acho que o jogo de ontem foi ruim. Não, o jogo para mim não foi ruim. Foi ruim para o Flamengo. Numa visão rubro-negra da história, foi ruim. O Flamengo viu o Palmeiras abrir vantagem, não jogou bem. E eu acho que a própria torcida do Botafogo
trata de responder essa pergunta. Porque tinha 54.238 torcedores no estádio. 51 mil do Flamengo. 3 mil do Botafogo. E olha só o que os 3 mil cantaram a plenos pulmões durante quase todo o segundo tempo. Você que estava lá? No segundo tempo teve uma boa parte que a torcida do Botafogo... Foi até observado na transmissão, né? Diante do silêncio de 51 mil, vendo uma jornada ruim para sua equipe, os 3 mil alvinegros celebraram dessa forma o jogo de ontem. E nesse momento quem grita é a torcida do Botafogo. Veja aí a torcida do Botafogo. Tá 0-0 aqui no Maracanã. O mandante é o Flamengo, pouco mais de 2 mil torcedores do Botafogo. Eu acho que tem duas questões aí com relação a isso que a gente acabou de ver. A primeira questão é a torcida no estádio, ela é diretamente reflexo do que é o time em campo. Perfeito. Então, assim, a torcida do Botafogo estava inflamada, cantando, porque o torcedor do Botafogo estava percebendo que o time estava melhor no jogo, que o time estava subindo a torcida, que era completamente diferente do cenário da torcida do Flamengo. E uma outra questão, e aí tem mais a ver com a torcida do Flamengo, eu frequento estádio direto. Vou a jogos do Flamengo, a jogos do Botafogo no Newton Santos, a jogos do Vasco no São Januário, do Fluminense no Maracanã. E se você conversar com torcedores flamenguistas, isso é um fato. Até pela questão da mudança de preços dos ingressos, o perfil do torcedor do Flamengo, ele se transformou de 2019 para cá. Então, assim, isso é um fato. Você conversa com torcedores do Flamengo, os próprios torcedores do Flamengo se mostram incomodados. O torcedor que é, entre aspas, mais raiz, que vai há mais tempo ao estádio, se mostra incomodado com isso. O perfil do torcedor do Flamengo, ele tem se modificado. A gente pode discutir de outras torcidas também, isso pode estar acontecendo. Certamente acontecendo. Mas isso está acontecendo e também está diretamente ligado à questão do valor dos ingressos. Você tirou aquele cara que era o torcedor raiz, mas que você não cantava acha que do o que primeiro aconteceu ontem, especificamente do jogo? Também, também. Foi o que eu falei. O jogo mostrava, o Flamengo jogando mal, o Botafogo jogando bem. Eu falei, são duas questões. A primeira, a questão do reflexo do que é o time em campo. E isso que o Pedro trouxe, eu concordo plenamente, até porque quando o jogo começa, até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, a torcida do Flamengo também não parava de cantar, porque o Flamengo estava bem, estava sufocando o Botafogo. Então, o Botafogo não conseguia jogar. Então, esse momento, o torcedor do Flamengo também agiu. Só que no segundo tempo, ele viu que o Botafogo cresceu no jogo. Sim, isso foi o que chama a atenção. Era muito claro. E aí a torcida do Flamengo sentiu também. Então, claro, o que chama a atenção. Sentiu o mau momento do time. Exatamente, o mau momento do time, que era dentro do campo, que era muito claro. O que chama a atenção é porque quem acompanha futebol há muito tempo, coisa e tal, especialmente com o Flamengo, e você viveu isso, é que havia um perfil de torcedor do Flamengo que mesmo o time jogando mal, aí é que ele se esgoelava mesmo. Aí é que ele ia para... Mas esse perfil eu acho que mudou muito. Mudou. De 19 para cá, quando passou a ser um perfil de uma exigência que você viu um negócio maravilhoso e não quer descer daquele patamar. E a do Botafogo ontem, 3 mil botafoguenses. Foram lá para... O jogo começa com o predomínio do Flamengo. O Flamengo não deixando o Botafogo sequer entrar no seu próprio campo. Aquele jeito impositivo do Flamengo, tentando induzir o adversário ao erro o tempo inteiro. Vai passando o tempo, o Botafogo com uma formação que tinha o Alan pelo lado direito, o Juan, sem velocidade, porque o Cuiabano não é um jogador de velocidade. Então o Marlon já fica tolhido. Para quem que ele vai lançar? A bola batia e voltava toda hora. Exatamente. A partir de um determinado instante, o Botafogo, especialmente, acentuadamente no segundo tempo, é um jogo Botafogo mais presente. Mas já no final do primeiro tempo, o Botafogo já começa... Parece que quero mostrar as escalações iniciais e como eles terminaram o jogo, que vai fazer a gente refletir lá na discussão original sobre elenco. Então, os times com desfalques, os dois com desfalques. Os dois tinham desfalques desfigurados. Aqui está a formação inicial deles. Flamengo sem Gerson, sem Arrascaeta. Pulgar. O Botafogo sem Savarino. Sem Arthur, sem a sua dupla de zaga titular, apesar do David Ricardo ter jogado muito bem, né? E aí, olha só como os times terminam. Cara, o Flamengo termina de um jeito que você fala, poxa, não é uma máquina. Longe disso. Pois eu longe disso. Juninho, que, tem dificuldade de substituir. Tá sofrendo muito. Tá sofrendo muito.
né? Matheus Gonçalves, Não entrou bem nesse jogo. Varela, ali improvisado. Varela de meia. De meia, improvisado, sim. Terminou assim o Flamengo. Everton Araújo, né? Isso porque o Léo Ortiz já tinha sido utilizado. Saiu já desgastado. O Varela termina, mas o Léo Ortiz já tinha sido E no lado do Botafogo, Santiago Rodrigues, que não jogava desde novembro, começou a jogar, no segundo jogo sofreu uma lesão. Natan entrou. O Natan, que é um jogador, eu estava conversando com o Pedro, Paulo. O Natan é um jogador que vai precisar muito ser trabalhado. Você tem que, primeiro, assim, prioritariamente você atua o quê? Aberto ou por dentro? Por dentro. Qual é a sua característica? A velocidade ou o jogo aproximado? Vai no fundo, cruza ou chuta pro gol? Vai pro gol. Ele ontem tentou uma jogada que ele vem pela meia esquerda, aí quando ele vai dar um corte, ele escorrega e cai. Quer dizer, então é um jogador promissor. Agora, trabalhar o acabamento da jogada. Para mim hoje, no futebol brasileiro, nós vamos falar daqui a pouco do Bavi. Você comentou esse jogo, né? Comentei. Para mim, um jogador que é um exemplo no futebol brasileiro chama-se Eric Pulga. Qualquer seleção de rodada, para mim, ele está dentro. É um dos melhores jogadores. Calma, pô, tem que esperar o cara jogar na rodada, hein? Pode começar. Pulga? Não, acho que... que for fazer dessa rodada. Dessa rodada. Ele tá na seleção da rodada, fica tranquilo. Então, é isso que eu tô falando. É um jogador que tem um nível de ambição elevadíssimo, um nível de competitividade. Então, guarda a sua empolgação, que já a gente vai pro Bavi, só vou encerrar o Clássico Carioca. Rapidinho, posso só uma questão tática ontem, que a gente, pelo menos eu não lembro aqui da gente ter passado, que acho que foi muito inteligente da parte do Renato Paiva com relação à montagem do time do Botafogo, porque é algo que ele não tinha feito até então. O Botafogo, quando jogava, era o jogador de velocidade pelo lado. Ele entra com o Alan ali justamente para segurar o lado que é forte do Everton. E segurou. O Alexandre segurou. Jogou bem o Alan. Vamos ouvir agora Felipe Luiz e Renato Paiva. Ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa inexplicável, né? Tivemos menos de 72 horas para descansar. E óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo. Nem aqui, nem o do Palmeiras, nem do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandre chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite. Eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ao outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, dei os parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Um asterisco na fala do Felipe Luiz é que os problemas que o Flamengo tem, o Botafogo tinha ontem também. Ele é comum a equipes que estão tendo que jogar as competições. E jogou no domingo o Botafogo, o Flamengo jogou no sábado. É que no meio da semana... Um jogou quarta, outro jogou quinta. O Botafogo jogou quarta, o Flamengo jogou quinta, mas acontece. Vai acontecer uma rodada Exato. Uma rodada o outro. Isso aí vai até dezembro, hein? Avisa pro Felipe, que é até dezembro. Ô, Paulo Nunes. Mais do mesmo, né? Não tem muito o que falar. Tudo que eu já venho falando antes aqui, nos outros vídeos. Mas ruim pra quem? A pergunta é boa. E eu acho que ruim mais foi pro Flamengo, né? Porque o Flamengo tá na disputa direta com o Palmeiras pela ponta. E o Cruzeiro, eu acho que isso é verdade mesmo, hein? O Cruzeiro não tinha prestado atenção nisso. O Cruzeiro não tá mais na Sul-Americana, perdeu todo, tá com 1,2, não sei. Em último ele tá. E ele vai se dedicar todo o Brasileirão mesmo. A briga é entre esses três. E o Palmeiras já pega o Flamengo agora no final de semana que vem. E aí depois pega o Cruzeiro. Essa aí vai ser uma
Uma decisão boa, hein? Vai definir já uns parâmetrozinhos para todos. E o Flamengo tem que se preparar, cara. A gente pecou muito, a verdade é essa. Isso aí acontece e acontecer com alguém. Sobrou pra gente. E é momento, né? Vamos ver aqui daqui mais 2, 3 rodadas como é que tá isso aí. Ver se o Palmeiras se despontou ou se ele tá pra trás, vai estar de todo mundo junto. Momento. A gente ainda tem 29 rodadas. 29. São 38. Até o final do ano tem chão. Dá pra gente tirar bastante. O Palmeiras não vai fazer que nem o Liverpool. 90 e poucos pontos. Não. A gente vai conseguir. É pensar positivo. Agora já tem Botafogo da Paraíba lá no meio de semana agora, né? Que a gente ganhou de 1-0. A segunda rodada é o jogo de volta da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Beleza? Vamos entrar ali, vamos poupar. Pensando já no Palmeiras no final de semana. Porque no final de semana a gente tem que descontar esses pontos. E vamos descontar. Eu tenho certeza disso. Vai acontecer sim. Nós somos os melhores, vamos entrar. Poupamos bastante, vai voltar vários. E eu já venho dizendo isso e continuo. Meu placar vai ser 2-1. 2-1. 2-1 pro Flamengo, a gente vai ganhar lá, com certeza. Beleza? É isso aí. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like maroto pra gente, porque ajuda a gente demais. Se inscreva no canal SR Fla, se você não for inscrito, ative o sininho de notificações. E vamos compartilhar com a galera aí, com todo mundo, o que eles acharam desse vídeo, do jogo, do comentário, de todos aqui. E comenta aí. Beleza? Vai ser recíproco da minha parte. E tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.